Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, agora uma dica para você que gosta de se vestir com elegância pagando um precinho muito especial. Conheça a Darpon, uma loja especializada em moda masculina, onde você encontra tudo para andar bem elegante. Calçados, calças, camisas sociais, camisas de malha, blazer, gravatas, todo tipo de roupas masculinas para todas as ocasiões e com preço sensacional. A Darpon possui 3 lojas, no Shopping Contagem, Shopping Betim, Shopping Sete Lagoas. Não perca tempo, passe na Darpon e confira todas as promoções da loja e com certeza você sairá de lá muito mais elegante. Tá aí, é essa camisa que eu estou vestindo, claro, é Darpon, só visto Darpon, sinônimo de qualidade e elegância. Vamos falar agora do Cruzeiro. Atacante David falou sobre as mudanças com a chegada de Rogério Ceni. Com essa chegada recente aí do Rogério e sua comissão, né? O trabalho diferente, os trabalhos mudaram, mais intenso. E já estamos bem adaptados já a isso. E o estilo de jogo também é diferente. Mas eu, que sou atacante, acho que já estou mais que acostumado. O preparo físico está em dia, não sou eu, mas todos os jogadores. Estamos suportando bem, ficando mais com a bola. Então isso faz você cansar menos. Na hora de atacar, tu estar mais disposto. Acho que isso, o resultado vem sendo bem feito. Tanto que os gols estão saindo. Estamos no caminho certo, temos tudo para evoluir. Domingo, mais uma oportunidade dentro de casa para sair com a vitória. Tá aí, Vinícius, sempre que a gente vê um jogador do Cruzeiro comentando, ele fala das evoluções do Rogério Ceni, né? Que eles estão se adaptando ainda. Eu vou ser bem sincero, toda vez que eu fico ouvindo, eu fico pensando assim, parece dado a entender que o Mano não tinha nada. Que o Mano não fazia nada, que o Rogério Ceni chegou e de repente ele revolucionou a situação. E eu acho que não é bem isso. Ô, Breno, eu sigo essa linha também. É óbvio que eu acho que o Rogério Ceni é promissor, a gente torce para que dê certo. Mas quando o Mano chegou no Cruzeiro, vamos lembrar, o discurso dos jogadores era a mesma coisa. Vinha de um trabalho do Paulo Bento, todo mundo falava, agora mudou. Os jogadores também estavam empolgados. Isso acontece quando existe uma troca de treinador. O trabalho do Mano já estava desgastado. E o jogador não é bobo, né? Ele não vai falar que o Rogério Ceni não chegou para somar. Claro que eles vão enaltecer o Rogério Ceni. Ainda mais o David, que agora ganhou uma oportunidade. Então o David está com a bola toda. Ele vai querer colocar o Rogério Ceni lá em cima, porque passou a ser titular, como o Mano não vinha sendo muito criticado pela torcida. Então eu acho que isso a gente tem que ir com calma, né? Não dá para colocar o Rogério no pedestal ainda. O trabalho só está começando. E os jogadores estão no papel dele. E isso me fez lembrar de uma coisa. Muito tempo que a gente não via o David assim no holofote. E eu me lembrei, você sabe o que eu vou falar, né, Thiago? Já sei. Que o primeiro da crônica esportiva que cravou que o David ia dar certo no Cruzeiro, que foi uma grande contratação, Vinícius Andrade. Praticamente o empresário do David. Bancou o David o tempo todo. Ele tem que vir. Era um grande fã do David desde o início, né? Do Vitória. E aí, agora ele tá fazendo o que deve? Não, ainda é pouco. Mas ele cravou como velocista, que você cravou como jogador velocista? Velocista. Mas assim, eu ainda espero muito do David. O que ele rendeu ainda é muito pouco pela expectativa que foi colocada em cima dele. É culpa dele, sim, por questões físicas, que muitas vezes ele ficou de fora. Mas agora vamos esperar o ciclo do David com o Rogério Ceni. Vamos ver se dessa vez ele engata uma sequência boa. Afonso, o Rogério estreou contra o Santos, teve uma grande vitória, mas a gente não pode esquecer que o Santos, com 1 minuto de jogo, teve um jogador expulso, isso mudou demais o jogo. Enfrentou o CSA fora de casa, estava vencendo, no último minuto levou o gol de empate. A realidade desse trabalho do Rogério Ceni que você viu até agora, você acha que pode ser comprovado nesse jogo contra o Vasco no domingo? Os outros 2 jogos ainda não dá para tirar uma conclusão ou já dá? Ô Breno, eu fui radicalmente contra a vinda do Rogério Ceni, porque eu acho que ele não tem o tamanho do Cruzeiro, ainda. O Rogério Ceni ainda é um treinador que tem que percorrer um caminho muito grande para virar um treinador do tamanho do Cruzeiro, na minha opinião. Como o Rodrigo Santana não é no Atlético, como o Carille não é no Corinthians ainda, mas pode dar certo. Agora, o Rogério Ceni tem um trabalho todo diferenciado. Ele foi para a Europa, fez estágio, e ele quer colocar nas equipes que ele dirige tudo aquilo que ele viu lá fora, que ele aprendeu lá fora. A filosofia dele, ele traz para dentro do time que ele trabalha. Foi assim no Fortaleza, está sendo assim no Cruzeiro. Eu fui contra, mas a partir do momento que ele foi contratado pelo Cruzeiro, eu passei a favor, porque eu não vou torcer contra.
Eu não quero o Internacional classificado na Copa do Brasil e o Cruzeiro fora. Eu trabalho aqui, eu tenho programa, vendo os meus programas aqui, não é lá no Rio Grande do Sul. Então, eu sou Rogério Ceni desde pequenininho. A pergunta que é feita para o jogador é uma resposta já programada pelo repórter que pergunta. Porque ele já pergunta para ele o seguinte: o quanto que o Cruzeiro evoluiu com a chegada do Rogério Ceni? Por que ele não pergunta para o jogador o quanto que o Cruzeiro evoluiu? Se a palavra pode ser. O que o Cruzeiro perdeu com a saída do Mano e a chegada do Rogério? Ninguém pergunta. Sim. Ninguém pergunta, só o quanto evoluiu. Então o jogador se sente confortável e responde em cima de uma possível evolução do Cruzeiro com a chegada do Rogério Ceni em 2 jogos. Eu acho que ainda não evoluiu nada o time do Rogério Ceni. Ele tem uma filosofia de trabalho, um time mais agressivo, um time que joga mais para frente, pisa mais como eles gostam de falar, pisa mais na área do adversário, mas ele já deu o recado. Eu quero um velocista, viu, David? Ele deu o recado para ele, para o David. Quero um velocista, está dando oportunidade para ele. Vamos ver se eu vou. Por que ele vai buscar o Rafinha? Ele não quer um velocista? Então eu acho que o trabalho do Rogério Ceni pode dar certo, mas vai levar tempo. Não é nada para falar, opa, o Cruzeiro encontrou o treinador, nada disso. O que saiu é muito superior ao que chegou. Agora, falando em velocista, é praticamente definido aí, está quase acertado com o Ezequiel do Sport, deve pintar aí como novo reforço do time do Cruzeiro. É uma boa contratação? Eu, sinceramente, acompanhei muito pouco do Ezequiel no Sport. Eu vi algumas partidas dele no Botafogo no início da temporada. Ele começou muito bem, surpreendeu no Botafogo, mas acabou caindo de rendimento e acabou sendo emprestado para o Sport. É um jogador que me parece, pelo que apresentou no Botafogo, um nome interessante que pode ajudar o Rogério Ceni no que ele pretende ali no ataque do Cruzeiro. Porque já deu para perceber que ele gosta de trabalhar com 3, 4 velocistas atrás de um centroavante, que no caso seria o Fred. Então, com essa contratação, eu acho que o Cruzeiro tem a somar, é claro. É um jogador que viria por empréstimo, um valor barato, que seriam 500 mil o valor do empréstimo. Uma eventual contratação com os direitos fixados em 11 milhões e meio de reais. Então, assim, é um jogador que não seria tanto problema financeiramente, do ponto de vista financeiro, para o Cruzeiro. E acho que ele pode, sim, contribuir muito no que o Rogério Ceni pensa como futebol. Agora, assim, eu penso o seguinte, é um cara que pode dar certo, obviamente, é futebol. Mas os números dele não são bons, né? 30 jogos no Sport, ele fez 4 gols. Na Série B ele caiu bastante. No Campeonato Pernambucano, aí sim ele foi muito bem, mas é outro nível. E será que no Cruzeiro não tem um menino? O Wellington, por exemplo, é um garoto, um velocista que poderia estar sendo utilizado. Né? O Cruzeiro é pouco, eu concordo que o gasto é pouco, mas o Cruzeiro não está podendo se dar o luxo de gastar nada no momento. Então olha para as categorias de base, o Cruzeiro tem uma geração boa de garotos que estão sendo subutilizados nesse elenco. O Wellington está lá, o Rogério Ceni já teve o contato com ele, eu acho que era a hora de olhar mais para os pratos da casa. Esse aqui é o jogador de contratação de Rogério Ceni. Sim, totalmente. Jogador que ele acostumou a ver, jogar contra. De Série B. Pode dar certo, pode, mas tem tudo para dar errado. Tá aí, vamos pegar a opinião do pessoal de casa, então, com a Ana Cláudia. Vamos lá, Joselmo de Sabará comentou aqui que o Inter não tem um goleiro excepcional, assim como os 2 laterais são medianos, mas a zaga deles é bem sólida. Para ganhar lá, o Cruzeiro terá que jogar muita bola. O ideal é achar um gol no primeiro tempo e, se possível, no início. O Inter é sim favorito pelo resultado aqui, mas ganhar lá de 2-0 ou nos pênaltis não é tarefa impossível para o Cruzeiro, não. Somos o rei de Copas. Dias Filho, se o Cruzeiro for com o time titular contra o Vasco, não haverá intensidade contra o Inter. Time sem preparo físico. Ô, Thiago, justamente sobre essa questão que o Luiz Antônio de Contagem pergunta para você se, na sua opinião, o Cruzeiro vai com o time titular contra o Vasco ou se deve poupar os jogadores para enfrentar o Inter na próxima semana. Muito obrigado pela pergunta, Luiz Antônio. Eu acho que o Cruzeiro deve ir com o time titular, porque o Cruzeiro não pode, nesse momento, poupar, se dá o luxo de poupar a equipe, porque o Cruzeiro precisa escapar dessa situação. A situação hoje não é nada confortável. O time está 1 ponto apenas à frente do Chapecoense, que é o primeiro da zona de rebaixamento. O Cruzeiro precisa vencer, precisa desgarrar, e o Vasco é um concorrente direto. Se perde ponto para o Vasco, continua distante da equipe e continua em uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. Embora tenha que vencer na Copa do Brasil, e sim, é um título extremamente importante, eu acho que o Cruzeiro tem que pensar muito nessa questão do rebaixamento. O Cruzeiro não pode ser rebaixado. O Cruzeiro, em uma história quase centenária, nunca foi rebaixado. E a gente espera que não seja essa a primeira vez. Então o Cruzeiro tem que pensar sim nesse jogo contra o Vasco e tem que ir com o time titular. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco,
Mas agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOVE, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Copertax é sinônimo de rapidez, conforto e qualidade. Oferece serviço mais ágil e seguro da região metropolitana. Baixe agora mesmo o app da Copertax e ganhe até 30% de desconto nas suas corridas. Ou chame pelo 3421-2424. Vá com segurança, vá de Copertax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando do Atlético.